Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho, o canal que prega a palavra de Deus como ela é, sem acréscimo e sem invenção. O nosso tema hoje é Evangélicos, religião sem direção. O sistema religioso está perdido sem direção. Mas você pode me perguntar, o que é o sistema religioso? Bem, o sistema religioso é formado por muitas igrejas. Ele é formado pela igreja evangélica, católica e outras mais. Mas a principal dela são as igrejas evangélicas. E é disso que vou falar hoje. A igreja evangélica não enxerga a verdade porque estão com a mente corrompida por um ensinamento distorcido. E esse ensinamento que eles ensinam se torna em verdade em seu coração e em sua mente. E assim eles ignoram o Evangelho da Graça, que é a verdade de Deus. Existem pastores que até entendem sobre a verdade. Eles sabem que estão errados, que não estão pregando o Evangelho como foi ensinado por Paulo, que é o Evangelho da Graça, mas não querem sair do sistema corrupto, pois estão presos pelo dinheiro fácil que eles recebem como pagamento. Veja o que diz Romanos 7, versículo 7. Diz o seguinte: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Então saiba, meu amigo, que a lei dizia: não faça isso, não faça aquilo, para você não pecar. Portanto, era a lei que mostrava o pecado. Era a lei que condenava o homem. Veja o que diz o versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda espécie de concupiscência. Portanto, onde não há lei, está morto o pecado. Então saiba, meu amigo, que hoje, se você falar para um pastor ou qualquer pessoa do sistema religioso, quero dizer, da igreja evangélica, para ela tirar a lei da sua vida, que assim elas estarão livres do pecado, porque sem a lei o pecado morre, eles não irão te ouvir, pois não acreditam, e alguns deles até irão pesquisar e verão que estão errados, mas não desistirão do seu erro, por causa do dinheiro que lhe prende no sistema religioso. Esse sistema que é pior do que o sistema político da corrupção. É assim que eles deixam de acreditar no Evangelho. Eles insistem em dizer que seus seguidores têm pecado, induzindo-os a praticar a lei de Moisés, sendo que o Evangelho revela que sem lei o pecado está morto. Eles ignoram essa verdade. Veja o que diz o versículo 9. E outrora eu vivia sem lei, mas assim que veio o mandamento, revelou o pecado e eu morri. Saiba então que quando uma pessoa não crê nesta verdade que está escrita, é o mesmo que dizer que sabe mais do que Deus. E assim essa pessoa se torna opositor de Cristo. Sendo assim, ela passa a ser o diabo, pois a palavra diabo, Satanás, significa opositor. Por isso Cristo usou o termo igreja de Satanás, e que na verdade elas estão aí hoje, que são as igrejas do sistema religioso. Os ensinamentos dessas igrejas tentam anular tudo o que Cristo fez na cruz. Da maneira que eles ensinam,
é dizer que a graça de Deus não tem valor algum. Então o que eles pregam é uma verdadeira heresia. O Evangelho da Graça mostra para o homem a verdadeira liberdade, e isso isenta o homem de ficar preso à mentira apresentada pelo sistema religioso em quatro paredes, feita pelo homem, e por isso ameaça os cultos de suas denominações e mexe com o bolso dos bispos, pastores e presidentes desse sistema enganoso e contradizente à palavra de Deus. Veja o que diz Romanos 6, versículo 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Veja então, meu amigo, que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo para não servirmos mais ao pecado, para que o pecado fosse desfeito. Mas o sistema religioso prega que você tem que ser batizado para que o seu velho homem fique nas águas, porque você tem pecado. Isso é distorcer e ignorar o Evangelho de Cristo. Saiba que você foi batizado na cruz, e uma vez por todas, e não precisa mais ser batizado. O batismo nas águas era para a remissão dos pecados no tempo da lei, e isso era antes da cruz. Veja o que diz Romanos 6, versículo 7. Pois quem está morto está justificado do pecado. Versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Versículo 9. Sabendo que, tendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre mais. A morte não mais tem domínio sobre ele. Versículo 10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez por todas morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Versículo 11. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Então saiba, meu amigo, que nas igrejas evangélicas, eles ainda acreditam que o pecado habita nas pessoas, sendo que está escrito que estamos vivos para Deus. Não aceitem mais esta heresia em sua vida. Saiba que o pecado não pode reinar no corpo carnal do homem, mas isso é uma escolha que você faz. Veja o que diz Romanos 6, versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes às suas concupiscências. Isso quer dizer que você não pode obedecer às paixões carnais do seu corpo, pois se Cristo habita em você, não tem mais lugar para o pecado. Mas para isso, você precisa ter a consciência do Evangelho da Graça em sua mente e em seu coração. Porém, se você estiver seguindo a lei de Moisés, você estará praticando novamente o pecado em seu corpo. Por isso, a Igreja Evangélica é uma religião sem direção, porque ignoram a graça e vivem segundo a lei de Moisés. E é por isso que evangélico não é cristão. Evangélico é uma religião sem direção. Por hoje é só. Então, meu amigo, eu peço a você que dê um joinha e se inscreva neste canal. E faça também o seu comentário, porque a sua participação é muito importante para mim. Fique com Deus e até o próximo vídeo.